para que a linha 9 volte a funcionar na sua totalidade. Você que está trabalhando desde cedo, saiu agora para almoço, está ouvindo a gente falar sobre problema na linha 9 ainda, deve achar surreal uma coisa dessas, né? A gente está falando de uma das mais importantes linhas do transporte em São Paulo, que está com um trecho interrompido desde 7h30 da manhã. Agora 1h10 e ainda estamos sem trens no trecho entre Autódromo e Grajaú, entre Jurubatuba e Grajaú. Tudo isso porque ontem começou uma falha elétrica na linha 9 da CPTM. Ontem à tarde. Quase 5 da tarde foi a hora que entrou ali no sistema que havia uma falha na linha 9. E até agora isso não foi resolvido, não houve ainda uma solução definitiva, porque durante a manutenção, na manhã de hoje, uma nova falha ocorreu. Houve um curto-circuito, o que levou à necessidade de interromper um trecho da linha 9 da CPTM. A gente tem a fala, inclusive, do Fernando Nunes, que é o diretor de atendimento da concessionária Via Mobilidade, que assumiu a gestão da linha 9 em janeiro, no final de janeiro. E ele vai explicar o que aconteceu, uma falha que inclusive atingiu também a linha 8 Diamante, essa já com tudo resolvido. O grande problema agora ainda é a linha 9. As equipes de manutenção estão atuando fortemente desde a madrugada. Estávamos em vias de liberar por volta das 6h50, 7 horas da manhã. Estávamos operando com uma via singela, uma via única, né? Porém, quando estávamos normalizando e religando a subestação, ocorreu um problema na saída da subestação e veio a acontecer um curto-circuito que impediu, então, da gente poder dar continuidade na prestação do serviço, porque, neste caso, aí acabou tirando de operação as duas vias ali naquela região. Bom, a Via Mobilidade ainda não deu um prazo concreto para que a falha seja resolvida, mas promete que vai haver uma solução ainda até o horário de pico, pelo menos na volta para casa a situação deve ser resolvida. Agora, 1h12, você que chega a uma dessas estações sem trens, vai encontrar os ônibus do Paese, que não dão conta do recado, isso é óbvio. Fora que demoram muito mais para fazer o percurso, porque o ônibus entra no trânsito. A grande vantagem de você usar um transporte como trem e metrô é que é um transporte de massa, transporta muita gente ao mesmo tempo, sem pegar congestionamento. Então, o trajeto é mais rápido, no geral, né? Mas, nesse instante, ainda não está, porque só ônibus operam no trecho entre Jurubatuba e Grajaú. A Via Mobilidade assumiu, hoje, na verdade, é responsável por 4 linhas do transporte em São Paulo. A 4 amarela e a 5 lilás, que são mais novas, né? Foram linhas construídas pelo governo e entregues para a gestão da Via Mobilidade. Agora, as linhas 8, Diamante e 9 Esmeralda são linhas antigas e que foram concedidas em busca de melhorias. 27 de janeiro começou o contrato da Via Mobilidade assumindo essas duas linhas aqui no estado de São Paulo. A concessionária promete transformar essas duas linhas numa referência. No entanto, o próprio diretor da Via Mobilidade fala que não é uma coisa rápida, não dá para fazer uma transformação tão grande do dia para a noite. Nós estamos falando aí de uma concessão de 30 anos e que demanda cerca de 3,8 bi de investimentos para poder recapacitar a parte de energia, a parte de sinalização, comprar 36 novos trens, reformar 36 das 42 estações que estão em operação hoje. Então isso não acontece do dia para a noite. Nós estamos priorizando aquilo que mais afeta e o que vinha dando efetivamente algum problema no passado e nesse momento a gente está priorizando essas ações de forma com que a gente consiga minimizar inicialmente esses problemas e posteriormente já aumentar o nível de qualidade e a confiabilidade do sistema. Ou seja, ele admite que a gente ainda vai ter falhas como essa por algum tempo. Quanto não sabemos ainda, mas há uma possibilidade de que a gente veja falhas como essa acontecerem com bastante frequência. Agora, é um serviço de concessão, tem que ter fiscalização, tem que ter alguém em cima observando o que está acontecendo e cobrando melhorias. Que não seja possível fazer a obra do dia para a noite, como o próprio diretor da Via Mobilidade comenta, mas que haja um serviço, por exemplo, de comunicação melhor, que haja um serviço alternativo melhor do que o Paese, por exemplo, que foi solicitado hoje, que seja ônibus colocado ali para os passageiros. Por isso, há uma possibilidade, inclusive, de que a Via Mobilidade seja multada.
E é isso que a gente vai acompanhar. A Secretaria de Transportes Metropolitanos disse que vai cobrar a Via Mobilidade sobre essas falhas, vai abrir um processo administrativo para que a concessionária preste esclarecimentos, e o secretário Paulo Galli afirma que podem ser aplicadas sanções previstas em contrato, como multas, que variam de acordo com a gravidade do problema. A concessão ela é feita com compromissos, obrigações por parte da concessionária, e cabe ao Estado fiscalizar, regular, acompanhar e, se for o caso, abrir processos administrativos, avaliar o que ocorreu e aplicar penalidades. E isso será feito. Então, isso vai ser aberto agora, um processo administrativo da verificação da ocorrência, levantar o que foi feito, a concessionária terá que prestar os esclarecimentos e, dependendo do que ocorrer, será aplicado as sanções previstas em contrato. Então, o Estado tem um papel muito importante, sim. Não é uma concessão que a empresa tem liberdade de fazer o que quer. Ela está obrigada, por contrato, a investimentos, a melhoria do serviço, a melhoria das estações, a investimentos em sistemas, troca de trens e também a indicadores de desempenho, de conforto e segurança que são acompanhados pela Secretaria. Bom, além da Secretaria, a Via Mobilidade também será cobrada pelo PROCON. De acordo com o diretor executivo da Fundação, Fernando Capês, para evitar punições, a empresa vai precisar provar que não tem responsabilidade nas falhas. O PROCON vai notificar a empresa concessionária, vai querer saber, em primeiro lugar, por que ela não está avisando no seu sistema, no seu site, os passageiros, os futuros consumidores que vão até a linha para ser transportados hoje e são surpreendidos, falha na informação, qual a razão dessa paralisação, o que motivou essa pane elétrica, e o ônus da prova, diga-se de passagem, pelo Código do Consumidor, é da empresa. A empresa concessionária deverá se justificar e o PROCON vai tomar providências punitivas com relação a essa empresa, que não é apenas a multa de 11 milhões de reais, que já é por si só uma sanção bastante proporcional e adequada. Bom, a gente tem que ficar de olho agora para ver se essas falhas não vão se repetir, pelo menos não com frequência, porque isso atrapalha demais a vida das pessoas. A gente colocou agora há pouco aqui na abertura do programa o caso de um ouvinte de Osasco, que a mulher foi para o hospital, então não dava para ficar esperando muito tempo, era necessário tomar ali uma decisão rápida, a opção foi pelo transporte por aplicativo. Ao invés de gastar R$ 4,40 da passagem, gastou 60. E possivelmente gastou muito na volta também, porque a linha 9 segue ainda com o serviço interrompido no trecho mais para o lado ali de Grajaú, de Interlagos também. E a gente está falando de duas linhas que são muito importantes para o transporte em São Paulo. As linhas 8 e 9 da CPTM, juntas, concentram cerca de 35% do total de passageiros dos trens metropolitanos aqui de São Paulo. E lembrando que a Via Mobilidade também é responsável pelas linhas 4 amarela e 5 lilás. Só que aí, né, Bruna, é uma situação mais fácil. A 4 e a 5 são linhas mais novas, mais modernas, que tem que passar por algumas melhorias também. Tem muitas críticas, por exemplo, sobre o tamanho do trem da linha 5, que é muito pequeno, é muito estreito para a quantidade de passageiros que usam ali o trecho todos os dias. Agora, as linhas 8 e 9 precisam de bastante modernização, né? E vão passar por essas modernizações, né, Ana? Isso está previsto em contrato. Há uma expectativa de novos trens. Inclusive, eu conversei, tem um tempinho, uns 10 dias por aí, com o secretário Paulo Galli. Eu estava com ele no dia, inclusive, em que aconteceu o acidente da Marginal, né? Nós estávamos juntos numa pauta e eu conversei com ele sobre esse assunto. Ele disse que esses trens que hoje são utilizados, né, nas linhas da CPTM serão reutilizados em outras linhas. A ideia é que o sistema fique um pouco melhor, receba mais trens e com isso os trens também fiquem menos lotados, né? Se você tem ali mais carros, diminui o intervalo entre eles e aí você acaba conseguindo deixar os passageiros ali, de certa forma, um pouco mais confortáveis dentro dos trens. Para isso, precisa chegar novos trens, né? Esses trens precisam chegar e muitos não são feitos aqui no Brasil. Alguns vêm da China, da Europa. Então, assim, tem tempo até que isso seja colocado em prática e que saia do papel. Melhorias a gente vai começar a ver? Bom, é a promessa, mas tudo só a partir do ano que vem. Então, mas será que essa é a prioridade? Porque, assim, como usuária não assídua, ainda bem,
da linha 9, mas de vez em quando uso a linha 9 para poder ir lá para Osasco e tudo mais. Os trens não são ruins, Bruna. São trens que geralmente estão limpos, isso a gente tem que falar. A limpeza costuma ser bastante frequente, tá sempre muito cheio. Agora, o que atrapalha mais a vida de um usuário? Ter um problema na rede de energia ou trocar trem? O que é o pior? O que é o mais significativo? O secretário Paulo Gale falou, inclusive, que muitas vezes entra no sistema uma falha, que na verdade não é uma falha. É um problema que ocorreu porque roubaram cabos, porque houve vandalismo. Mas a gente tem várias estações aqui em São Paulo e na linha 9 há uma concentração de ocorrências muito grande. O que vai ser feito? Aumentar os muros? Colocar mais vigilância? Será que isso não é o primordial? Não é o mais urgente? Ao invés de trocar trem, mostrar que o trem está bonitão, funcionando, garantir que o serviço não tenha interrupção? Sim. É algo que tem que ser olhado com mais cautela. A gente vira e mexe, fala de problema no sistema de energia. E hoje houve um curto-circuito. Ao que tudo indica, não houve vandalismo. Isso depois a Via Mobilidade vai confirmar pra gente. Mas durante ali o trabalho de manutenção para corrigir uma falha de ontem, o sistema pipocou de vez, né? Por isso tiveram que parar os trens. É complicado. Bom, a gente torce para que, de fato, né, essa promessa da concessionária seja cumprida e que pro pico da tarde os trens estejam, né, em plena circulação, porque a gente ouviu esse ouvinte que relatou, né, R$60 de Uber ali, de carro por aplicativo para a esposa fazer um exame. Imagina essas pessoas que precisam voltar para casa também, muitas do trabalho, linha 9 movimentadíssima. Então vamos torcer, 1h20 da tarde agora, Ana, até umas 4 e pouquinho, tem chão ainda, né? Dá tempo para que esse problema seja solucionado, mas a gente vai continuar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Assim eu espero, porque a promessa aqui no ar foi essa, de que até o horário do pico da tarde, pelo menos a volta para casa seria menos sofrida.